Tá um pouquinho frio, mas graças a Deus que o Espírito Santo trouxe cada um de nós aqui, né? Porque quando o pastor ele confia a alguém de subir aqui no altar, não é porque eu estou acima da igreja, é porque Deus quer ministrar ao meu coração e ao seu coração. Então primeiro ele vem e fala ao meu coração, me mostra alguma coisa que tem que mudar dentro de mim, para que eu possa compartilhar com a igreja. E eu estou em cima de quê, igreja? Do altar. E eu queria que cada um de vocês pensassem que tipo de altar cada um de nós é. Aqui tem um altar construído de madeira, mas cada um de nós é um altar particular. E aí cabe a cada um decidir que tipo de altar que vai ser. Eu queria compartilhar com a igreja uma palavra que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 8. Gênesis 8, 20 e 21. Diz assim: Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Zur. Depois morou algum tempo em Gerar como estrangeiro. Não é isso não. Gênesis 8, 20. Eu vou ler na minha Bíblia mesmo. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor sentiu o cheiro suave e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo ser vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Depois, se você quiser ler em casa, tá falando sobre o dilúvio, né? O homem se corrompeu, veio o dilúvio sobre a terra e, como a gente ensina até para as crianças na salinha, Noé colocou lá os bichinhos dentro da arca, mas depois de 150 dias vivendo ali dentro da arca, as águas baixaram e todo mundo pôde sair da arca. E a primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar ao Senhor. Esse é o primeiro registro de um altar na Bíblia. Ele foi construído por Noé depois de 5 meses. Vocês já imaginaram? Se viesse uma chuva agora e a gente tivesse que ficar, todo mundo que veio ao culto hoje, trancado aqui dentro da igreja sem poder sair durante 5 meses? Irmãos, não ia ser fácil não. Aguentar a Carminha 5 meses andando atrás de mim, falando: Oi, Loura! Oi, linda! E eu falando: Oi, Loura, maravilhosa! Aí ia chegar uma hora que ela não ia mais me suportar. Porque às vezes a gente não quer viver nem com a nossa família.
Imagina ficar trancado aqui 5 meses. Mas eu quero te falar uma coisa. É melhor ficar trancado dentro da arca do que estar perdido lá fora. A gente precisa fazer uma escolha na nossa vida. Nós precisamos não ficar olhando para cá para um olhar de madeira. Mas nós precisamos ser um altar. E só se constrói um altar quem está vivendo uma vida de renúncia. O que você tem que renunciar nessa noite? Nós só podemos ser um altar se renunciar. Há algumas coisas que nós precisamos renunciar. Falta de perdão. A gente fala tanto do amor de Deus, mas será que a gente perdoa? A gente consegue perdoar? Eu não estou te falando para você pegar aquela pessoa que te feriu e colocar para jantar na mesa da sua casa. Mas para você se libertar dessa pessoa, você precisa perdoar. Nós precisamos deixar de ser ociosos. Você pode ler a Bíblia inteira. Deus nunca chamou um homem ou uma mulher que tivesse deitado na rede fazendo nada. Deus só chama pessoas que estão sempre ocupadas. Então nós precisamos vencer essa mania que a gente tem de não querer fazer nada. A preguiça. Porque muitas vezes é a preguiça que toma conta de nós. Nós precisamos vencer o nosso egoísmo. Porque Deus, Ele é justo. E eu não posso ser egoísta. Quando eu tenho algo que não é útil para mim, mas eu sei que existe alguém que precisa daquilo ali, eu não vou vender para a pessoa. Tem gente que compra um fogão novo, aí tá lá aquele fogão cheio de ferrugem, vendo. Gente, você quer prosperar? Seja abençoador. Eu não estou dizendo para você ser bobo. Ser bobo é uma coisa, ser bom é outra. Mas só prospera quem abençoa. Agora, tem uma coisa muito assim que confunde muito as pessoas. Nós precisamos vencer a idolatria. Para ser um altar do Senhor, nós não podemos ser idólatras. Ah, mas eu tô liberto. Não vou mais adorar aquelas imagens. Tô liberto. Eu não tô falando de adoração de imagem. Tem gente que adora, coloca o filho no lugar de Deus. Ele constrói um altar lá na casa dele e o altar é meu filho. Primeiro Deus, depois o seu filho. Primeiro Deus, depois o seu marido. Primeiro Deus, depois a sua esposa, depois a sua mãe. Primeiro sou eu e Deus. Porque se eu não construir intimidade com o Senhor, eu nunca serei um altar do Senhor. E sabe quando as pessoas percebem que você é um altar? Quando você começa a abrir mão de coisas e até mesmo de pessoas, de amizades, e fica quieto no teu canto. De um tempo para cá, Deus ele foi tirando algumas pessoas da minha vida.
eu tive um relacionamento fora dos padrões de Deus e eu tirei aquilo da minha vida. Amigos que eu saía, que eu não saio mais. Amo as pessoas, são meus amigos. Se eu souber que eles estão numa situação difícil, eu vou estar lá, mas eu não vou mais sair com eles, porque tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E se eu quero que as pessoas vejam que Deus anda comigo, eu tenho que ter outro comportamento. Tem certas pessoas que não cabem mais na nossa vida. Tem certas pessoas que a gente não pode mais andar. O altar, ele tem algumas características. O altar, ele nos faz ouvir Deus. O altar faz Deus nos ouvir e nos abençoar. Se você vê lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, o próprio Deus, ele deu essas instruções a Moisés. Quando ele fala dos 10 mandamentos, depois ele fala do altar. Então, o altar é um lugar onde Deus vai te ouvir. Se você tem algo para resolver, se você tem uma situação mal resolvida na tua vida, primeira coisa que você tem que fazer é: olha só, Deus, eu estou com esse problema aqui, mas eu vou colocar ele no teu altar. Sabe por quê? Aquilo que é nosso, quando você entrega na mão do Senhor, Ele te devolve. E aquilo que não é seu, Deus vai te tirar de uma vez por todas. Então, o altar é o lugar onde Deus nos escuta. Nós precisamos estar próximos do altar. Quando nós recebemos uma missão de Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer é erguer um altar. Porque quando nós entregamos a primícia para o Senhor, Deus se agrada. Quando Abraão, ele recebeu uma ordem de Deus: sai da tua casa, sai do meio da tua parentela. A primeira coisa que ele fez, está lá em Gênesis 12, foi erguer um altar. Quando ele viu a terra que os descendentes dele herdariam, ele ergueu um altar de adoração. O altar, ele é um lugar que cura as pessoas. Então, quando nós estamos aqui na igreja, quando nós decidimos a estar sempre aqui nos cultos, quando nós decidimos estar na igreja, quando nós decidimos entregar a nossa vida para o Senhor, nós decidimos estar sempre buscando cura. Ninguém vai ser curado de uma vez. Sabe por quê? O teu corpo físico, se Deus ele te der toda a libertação, toda a cura que cada um de nós precisa num dia só, vai ser tanta adrenalina no nosso corpo que o nosso coração não vai aguentar. E a gente vai infartar, a gente vai morrer. Por isso, a cura é gradativa, é um degrau de cada vez, é um passo de cada vez. Nós não podemos querer que Deus faça tudo num dia só. É um dia após o outro. Então nós temos culto na terça ou culto no domingo. Cada vez que a gente vem aqui, Deus ele cura um pedacinho de nós. Ah, mas eu já estou na igreja há 20 anos. Preciso de cura. Eu continuo precisando de cura e libertação. Se eu não precisasse de cura e libertação, se eu fosse perfeita, eu acabei de falar, eu já tive um relacionamento fora dos padrões de Deus. Eu não tinha caído.
As meninas estavam rindo de mim lá, porque elas estavam falando: ah, vamos casar, vamos namorar, vamos não sei o que. Eu falei: gente, eu quero ir à praia e depois, se Deus tiver alguma coisa para mim, Deus me dá. Hoje de manhã, o cão já estava lá no meu trabalho, me perturbando. Aí elas: olha o pastor, olha o pastor. Eu falei: gente, eu não tenho nada que esconder do meu pastor, não. Eu fui tentada logo de manhã hoje, mas eu estava atenta. Então eu fui tentada naquilo que é a minha fraqueza, porém eu estava vigilante e não caí na tentação. Sabe por quê? Quando a gente busca uma vida de santidade, uma vida de estar sendo curada, a nossa fraqueza, ela fica escondida através do cuidado, do carinho do Senhor. Porque Deus, Ele sabe qual é a tua fraqueza. E Satanás também, ele sabe qual é a tua fraqueza. Mas ele também sabe: ah, tá buscando. E às vezes Deus não permitiu que Jó passasse por aquilo tudo. O próprio Deus, ele olha e fala assim: deixa eu ver se a minha filha tá mesmo vigiando. Vou botar lá na frente dela. Vamos botar lá. Se a pessoa não tiver vigilante, vai olhar, vai falar: é bênção. Por isso a palavra diz: vigiai e orai em todo tempo. Se nós queremos ser um altar, nós temos que estar em oração. Porque estar em oração, estar perto do altar, é o que sustenta a nossa libertação. Estar perto do altar. Porque quando nós nos afastamos do altar, nós estamos dando vazão para alimentar os demônios que se alimentam do nosso pecado que está oculto. Por isso a nossa vida tem que ser assim. Ah, o pastor... Não, o pastor sabe. Nós temos que alimentar o Espírito Santo. Nós temos que trazer o avivamento para a nossa vida. Não alimentar demônios. Então Deus, Ele está sempre nos dando o livre-arbítrio. Deus, Ele está sempre dando para cada um de nós a escolha. O altar, ele é um lugar que não é para ser lembrado somente no momento de dor. Porque a gente tem essa mania, quando a gente está com dívida, quando a gente está triste, quando está no luto igual o pastor, aí a gente vai: Jesus, me abençoa. Mas e quando o Senhor te abençoa? Você volta no altar para entregar uma oferta de gratidão? Você volta na casa do Senhor para picar uma couve no dia que tem um almoço? Nós precisamos ser gratos ao altar que nós servimos. Nós precisamos ser gratos ao Deus que nos salvou, ao Deus que nos libertou. Porque o maior modelo de altar, o maior modelo de santidade se chama Jesus Cristo. E como Ele foi humilhado, como Ele foi pisado. E às vezes, na maioria das vezes, nós não queremos ser humilhados. E a gente até fica zangado com o Senhor. Senhor, passei aquela humilhação. Tu não viu isso não, Deus? A gente questiona, a gente murmura. E aí quando a gente murmura, a gente faz igual o povo do deserto. O povo do deserto era para fazer um trajeto em poucos dias. E aí ficava murmurando: Deus, eu tô com fome. Deus, eu tô com fome. Deus, eu tô com sede. A bênção tá ali, ó, na bateria. Deus, eu quero isso. Ó Deus, cadê a carne?
E aí eles saíam andando para trás, ó. A bênção lá na frente. Quando na verdade se eu falasse assim, ai Senhor, muito obrigada por esse dia, assim, a bênção chegou. A bênção tá ali. Sabe, irmãos, de uns tempos para cá, eu não tinha essa prática não. Todo dia, quando eu desço para o meu trabalho, na maioria das vezes eu vou a pé. Eu estendo a mão para a casa dos meus vizinhos e vou abençoando a vida dos meus vizinhos. E eu começo a falar assim, Deus, hoje eu declaro salvação, libertação e prosperidade na casa dos meus vizinhos. Aí sabe o que aconteceu? Lá na minha casa tinha um pedaço do muro que não tinha muro, era uma tela, e de vez em quando um cachorro passava debaixo daquela tela. Isso aconteceu algumas vezes. Comeu a minha calça no varal, comeu o casaco do meu filho. E aí eu comecei a declarar prosperidade na minha rua. E com o pouco salário que eu ganho, mas sendo fiel ao Senhor, eu falei, Deus, eu preciso fazer esse pedacinho desse muro aqui. Só esse pedacinho. Sabe o que aconteceu? Eu fiz o pedacinho do muro, eu estou fazendo uma garagem, estou colocando um portão para carro, porque eu já dei esse testemunho aqui. Não era a intenção do meu filho comprar um carro agora, mas o carro foi lá no nosso portão. Me compra! Eu estou te dando condição de pagar, você me compra. Então, quando você começa a orar pelas outras pessoas, a prosperidade ela tem que vir na tua casa também. Quando você começa a abrir mão de certas companhias, abrir mão de alguns hábitos, a bênção tem que chegar na tua casa. E a bênção que chega na tua casa, ela tem que transbordar na casa do teu vizinho. Ela tem que transbordar na casa do teu parente. Para que as pessoas vejam que existe um Deus que faz assim, ó. Ele está sempre fazendo algo. E tudo que Deus faz, a gente tem que ser grato. Quando lá em Gênesis 35 fala quando Deus ele trocou o nome de Jacó para Israel, que Jacó estava fugindo do irmão dele porque ele tinha roubado o irmão, e você lendo a Bíblia você vai, ler toda a história. E Jacó ele ergueu um altar. E sabe por que Jacó ele ergueu um altar? Porque mesmo roubando, mesmo sendo errado, mesmo sendo pecador, mesmo ele passando o irmão para trás, aquele 171, ele era um 71. Jacó era um 71. Enganava as pessoas, mas o amor de Deus estava sobre ele. Deus amava Jacó. E nós não queremos amar as pessoas que a gente olha e fala, coitado do meu vizinho, fuma tanta maconha. A gente julga, mas a gente não ama. Quando na verdade, se a gente lê a Bíblia, Israel, nós somos descendentes de quem? De 171, de Jacó. Não é? A Rosane está morrendo de rir. Mas nós somos descendentes desse aqui, ó. Jacó, 171. E a gente não quer amar o vizinho maconheiro. Tá
rindo para não chorar, né? A gente não quer amar, às vezes, o nosso irmão, filho da nossa mãe, porque o nosso irmão, irmãos, a volta do Senhor, ela está muito próxima. Então a gente não tem mais tempo para julgar o nosso próximo. Nós temos que ser o altar que anda pelas ruas. E as pessoas têm que ver em nós esse altar. É tempo da igreja mudar de hábito. É tempo da igreja deixar para trás a vida dupla. Porque muitas vezes nós que já estamos aqui dentro há muito tempo, a gente está dentro da igreja usando máscara. É tempo das máscaras serem retiradas e da igreja resplandecer na rua. Às vezes é difícil para a gente parar na rua com uma pessoa que está drogada. Se eu ando sozinha, eu estou sempre sozinha, eu não vou ter como parar. Se eu encontrar um homem drogado ali na esquina, eu não vou ter como. Fisicamente não tenho como fazer isso. Mas ele tem que ver que quando eu estou dobrando aquela esquina, que tem uma luz andando junto comigo, e ele tem que querer seguir aquela luz. É isso que a igreja tem que entender. O nosso comportamento, ele tem que mudar, para que as pessoas vejam, fulano mudou o comportamento. E na maioria das vezes é melhor a tua vizinha achar que tu é trouxa, que tu vive trancada dentro de casa, do que a tua vizinha olhar e falar assim: ah lá, fala que é crente, mas está na bagunça. É melhor passar por trouxa. Porque aí, outro dia, uma pessoa me afrontou no ponto de ônibus. Sabe o que aconteceu? Uma moça, que eu só conheço ela de vista, eu não sei nem o nome dela. Ela comprou a minha briga no ponto de ônibus. Uma pessoa passou, me afrontou, do nada, e eu fiquei quieta. Por dentro, a minha vontade era falar assim: Senhor, vou dar uma voltinha no mundo e vou responder. Mas eu falei: Espírito Santo, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieta. Aí eu fiquei quieta. A moça lá de cima comprou a minha briga. Eu falei: não precisa comprar minha briga não, porque não vai ter briga. Eu nem quero falar nada, eu não vou responder ela. Mas se tu quiser responder, tu é crente e eu vou entrar contigo. Eu falei: meu Deus. Por quê? Porque com certeza ela viu que o comportamento mudou. Não basta falar que é crente, tem que mudar o comportamento. Erguer um altar é uma decisão. Viver para Jesus ou viver no pecado. Não dá mais tempo. O Senhor, Ele está voltando. Não dá mais tempo para a gente ser crente na igreja e viver no pecado na rua. Ou a gente é crente ou a gente não é. Vai chegar um tempo em que nós não poderemos mais nem ter a nossa Bíblia para ler. Então nós temos que nos alimentar de tudo aquilo que o Espírito Santo tem nos dado. Nós temos que fazer isso. O altar, ele é o lugar que atrai a glória de Deus. O altar, ele é a presença de Deus. E nós temos que andar na rua como altares. Nós temos que cuidar do nosso altar. Sabe por quê? Quem não cuida, um dia perde. Se eu não cuido do meu altar, um dia eu não terei mais a presença daquele que sustenta o altar. O altar, ele não é um lugar que a gente sobe para mostrar o nosso talento,
para mostrar que sabe cantar, para mostrar que, olha gente, fui lá na igreja quadrangular, fiz um curso de Libras, sei tudo. Não é um lugar para aparecer. O altar é um lugar de renúncia. Então a gente não pode se distrair, porque o altar, ele é o lugar que nos alimenta. O altar, ele é tão importante. Agora eu estou falando de altar, esse altar aqui, que se o altar não fosse algo importante, lá no livro de Ezequiel, Deus não ia instruir com medidas, com tamanho, com tudo o que Ele queria que fosse para construir o altar. Então, quando a gente subir aqui para pregar, subir para cantar, subir para qualquer coisa, a gente não pode subir de qualquer maneira. E às vezes a gente vê assim, a pessoa sobe, está batendo papo, a pessoa sobe, a criança está subindo. Jesus ama as crianças, Jesus amou as crianças, sim, elas são a igreja de hoje, elas não são a igreja de amanhã. Mas pais, aqui em cima não é lugar de criança tá correndo, de criança tá brincando de pique, não. Lugar de criança correr na salinha. Nós temos que aprender a ter reverência pelo nosso Deus. O que está faltando em cada um de nós às vezes é a reverência, é a consciência de que Deus está aqui, de que a presença do Senhor está aqui. Então, não deixe de ouvir a voz do Senhor. Não deixe de se entregar nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele te chamou, me chamou aqui nessa noite para te fazer uma pergunta. Que tipo de altar você é? Que tipo de altar você quer ser a partir de hoje? O altar da honra ou o altar da desonra? E quando eu falei de crianças, talvez alguém possa ter pensado assim: mas o João Vitor não frequenta a igreja. Irmãos, aprendam uma coisa: nós ensinamos os nossos filhos, nós trazemos eles para a casa de Deus, enquanto a gente pode segurar pelo braço e trazer, mesmo quando eles não querem. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente, ele é guardado e abençoado pelas orações dos pais. Deus dá livramento? Dá. Deus guarda? Guarda. Porque se eles não querem, mas os pais estão aqui, nós vamos orar por eles, até que um dia eles tenham a vontade deles de estarem aqui, até que um dia eles tenham saudade do lugar onde eles foram criados. Mas filho de crente não é crentinho. A salvação é individual. A Bíblia fala de um rei que tinha um pai mau, um pai perverso. Josias, ele foi erguido rei na adolescência. Ele tinha um pai que profanou todos os altares do Senhor. Um pai que profanava o templo, que blasfemava contra Deus. Mas Josias, porque tinha exemplo de outras pessoas da família, quando ele herdou o trono, ele restaurou o altar. Então, vamos ser exemplos para os nossos filhos. Vamos ser exemplos para a nossa família. Porque um dia o altar pode ser restaurado pelo meu filho, pelo teu filho que está lá fora.
que hoje, momentaneamente, acha que está curtindo a vida. Vamos continuar orando e entregando os nossos filhos aqui no altar, até que eles retornem. Porque o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Independente de quem está aqui dentro da igreja ou não, um dia cada um de nós vai retornar para casa, que é o céu. Então decida hoje, qual é o altar que você quer ser?